O que aconteceria se eu lhe dissesse que milhares de igrejas todos os domingos pregam ensinamentos que contradizem diretamente a palavra de Deus e ninguém questiona isso? Em Mateus 15, 9, Jesus alerta: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa afirmação forte revela que nem tudo que sai dos púlpitos vem do coração do Senhor. Hoje, vamos mostrar como algumas dessas lições, embora muito populares, deturpam a verdade bíblica e desviam as pessoas do plano divino. Você vai aprender a reconhecer 5 mentiras que se repetem constantemente nas pregações dominicais e entender por que aceitá-las sem reflexão pode trazer consequências espirituais sérias. Está preparado para descobrir o que Deus reserva para você ao abrir os olhos para a verdade da sua palavra? Durante anos, uma frase tem sido dita nos púlpitos com aparente carinho, mas escondendo uma carga perigosa em sua mensagem. Deus quer que você seja feliz. À primeira vista, parece uma promessa linda, acolhedora, quase celestial. Porém, ao examinar mais fundo essa ideia confortável, encontramos uma das maiores distorções do verdadeiro evangelho. Essa afirmação substituiu a cruz pelo conforto, a santidade pelo prazer e o propósito divino pelos desejos humanos. Embora ninguém pareça se opor a essa crença tão aceita, a verdade permanece imutável e firme em sua essência. Deus não nos convidou a uma existência de felicidade superficial, mas sim a uma vida de obediência profunda. Jesus jamais garantiu alegria constante. Ele prometeu perseguição, sofrimento e um fardo que precisa ser carregado com total dedicação. Em João 16, 33, ele declara: no mundo enfrentareis aflições, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Esse trecho não deixa margem para interpretações leves ou adaptadas aos tempos modernos. A caminhada cristã não é um jardim florido. É uma estrada estreita, repleta de desafios, moldada pelo fogo do caráter. Todavia, a mensagem atual tem insistido em apresentar um cristianismo onde tudo corre bem, problemas desaparecem de maneira quase mágica, e a vontade divina é confundida com desejos pessoais. O problema não está apenas em pregar uma versão simplificada do Evangelho, mas em ensinar uma teologia que coloca o homem no centro, desconsiderando Deus verdadeiramente. Essa maneira de pensar afetou a forma como muitos oram, avaliam sua fé e interpretam as Escrituras. Busca-se um Deus que satisfaça nossos desejos, não um Senhor a quem devemos nos submeter. Criou-se uma imagem distorcida do Criador, mais parecida com um coach motivacional do que com um Deus santo, justo e soberano. Enquanto essa ideia continuar sendo aceita sem questionamento, as pessoas continuarão se afastando da verdade, acreditando que se algo lhes causa desconforto ou dor, não pode ter origem em Deus. Paulo, um homem dedicado ao Evangelho, constantemente enfrentou dificuldades e perseguições, mostrando que a fé verdadeira inclui lutas e renúncias necessárias. Consequências de viver em obediência a Cristo. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo descreve uma série de sofrimentos que englobam açoites, prisões, perigos, naufrágios e fome. Se ser feliz fosse o sinal claro de estar na vontade de Deus, Paulo teria sido um dos homens mais distantes dessa bênção. No entanto, ocorreu exatamente o contrário. Sua existência foi uma oferta contínua, um testemunho vivo de que seguir a Cristo significa carregar a cruz diariamente. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, deixa isto evidente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Essa não é uma proposta para uma felicidade momentânea, mas para uma vida de entrega total e sem reservas.
A falsa ideia de que Deus deseja que sejamos felizes o tempo todo gerou cristãos frágeis que abandonam a fé diante do primeiro desafio. Muitas pessoas suplicam por portas abertas, mas não estão preparadas para enfrentar o processo exigido por essas oportunidades. Confundem bênção com ausência de lutas, e quando enfrentam dificuldades, acreditam que Deus os esqueceu. Esse ensinamento errôneo desarmou espiritualmente milhares, privando-os da verdade fortalecedora e consoladora que sustenta no sofrimento e no vale sombrio da morte. Não significa que Deus seja insensível à nossa alegria. Ele se alegra quando vivemos com contentamento. Mas essa felicidade não é um sentimento instável, e sim um fruto do Espírito que permanece firme mesmo nas tempestades. Filipenses capítulo 4, versículo 4, exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez afirmo: alegrai-vos. Paulo expressou essas palavras mesmo estando encarcerado. Sua alegria não estava vinculada às suas situações, mas à sua comunhão com Deus. A mensagem bíblica não diz que Deus deseja apenas sua felicidade, mas que Ele quer sua santidade. Muitas vezes, a santidade é forjada na fornalha do sofrimento. Olhemos para Jesus. Sua existência foi o maior exemplo de obediência ao Pai. Desde o começo do seu ministério, ele enfrentou perseguições, incompreensão e rejeição. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Na cruz, foi traspassado, zombado e despojado. Onde estava a felicidade durante esse caminho? Não havia, mas havia um propósito: redenção e obediência. A carta aos Hebreus 5, versículo 8, assegura: embora fosse filho, aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Se o Filho de Deus adquiriu a obediência através do sofrimento, por que insistimos que nossa existência deva ser isenta de dor? A igreja primitiva compreendia isso. Eles não anunciavam mensagens de simples motivação emocional, mas pregavam a cruz, o arrependimento e a necessidade urgente de reconciliação com Deus. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, após serem açoitados por proclamar o nome de Jesus, os apóstolos saíram cheios de alegria da presença do conselho, porque se sentiram honrados por sofrer afronta por causa do nome. Como é possível sentir júbilo no meio da punição? Isso só acontece quando se vive com uma visão eterna, ao compreender que nossa vida não se avalia pelo conforto, mas pela realização da missão dada. Muitos hoje em dia vão à igreja não buscando transformação, mas sim diversão. Procuram mensagens leves, músicas que mexem com as emoções e experiências que façam sentir-se bem, mesmo que saiam do culto tão vazios quanto entraram. Jesus não prometeu apenas conforto emocional. Ele anunciou vida eterna. Essa vida eterna exige renunciar a si mesmo, morrer para o pecado e seguir a vontade do Pai. Romanos 12:12 nos orienta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos renovados na mente. Esse chamado não tem relação com a felicidade momentânea, mas sim com a entrega completa. É fundamental compreender que a felicidade que o mundo oferece é temporária, passageira e depende das circunstâncias que vivemos, dos bens que possuímos e das conquistas que fazemos. Por outro lado, a alegria que vem de Deus nasce da certeza de que somos seus filhos amados, redimidos e conduzidos por um propósito que é eterno. Isaías 43:12 nos assegura que ao atravessarmos as águas, Deus estará ao nosso lado. E mesmo que passemos pelos rios, eles não nos afogarão.
Ele não promete nos livrar das dificuldades, mas que estará presente em meio a elas. Esta é a essência do verdadeiro Evangelho: a presença de Deus durante as aflições e não a ausência delas. A falsa ideia de um Deus que só quer nos fazer felizes tem anestesiado muitos corações. Muitos crentes frustrados, ao não verem seus sonhos ou desejos materiais realizados, afastam-se acreditando que Deus os abandonou. Contudo, Deus jamais falha. O que falha é a doutrina que lhes foi ensinada. Uma fé alicerçada em expectativas humanas inevitavelmente desmorona. Mas uma fé fundada na palavra de Deus permanece inabalável. O Salmo 119, versículo 89, nos lembra: para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra nos céus. O que Deus declarou não se altera com as modas ou com os caprichos do coração humano. Existem pessoas que perderam tudo, enfrentaram doenças graves, enterraram entes queridos e passaram por crises financeiras, mas mesmo assim permanecem firmes, com lágrimas nos olhos e convicção no coração. Por quê? Porque sua fé não está apoiada numa promessa falsa de felicidade, mas na verdade de um Deus fiel que age mesmo quando não compreendemos. Jó, em meio ao seu sofrimento, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que Deus honra. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas da certeza do caráter divino. Precisamos voltar à mensagem genuína do Evangelho, não aquela que agrada aos ouvidos, mas que confronta, não a que distrai, mas que transforma, não a que acomoda, mas que provoca. Jesus não veio para que todos se sintam confortáveis. Ele veio para dividir, purificar e transformar. Em Mateus 10:34, ele afirma: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essas palavras nos desafiam a reexaminar nossas convicções e a questionar se aquilo que acreditamos realmente vem de Deus ou de uma versão atenuada do cristianismo. O amor divino não se revela apenas quando tudo está tranquilo. Às vezes ele se mostra com mais intensidade nos momentos mais difíceis, pois é nesses instantes que percebemos que ele basta. Quando tudo desmorona, ele permanece firme. Quando o mundo parece desabar, sua palavra continua firme em pé. Segundo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, somos lembrados de que esta breve tribulação passageira produz para nós uma glória eterna muito maior e incomparável. O sofrimento não é um desvio do propósito divino, mas sim parte integrante dele. Um propósito que não visa nos tornar confortáveis, mas sim santos. Não podemos continuar a pregar que Deus é como uma lâmpada mágica cujo único papel é realizar nossos desejos. Precisamos declarar que Ele é o Senhor soberano, merecedor de obediência e reverência. Devemos lembrar que o caminho para a vida eterna é trilhado através da renúncia, da perseverança e da fé inabalável. Se mantivermos uma fé superficial e emocional sem raízes profundas, continuaremos a perder gerações inteiras que abandonam a fé ao primeiro desafio. O cristianismo verdadeiro não se mede pela quantidade de felicidade que temos, mas sim pela semelhança que apresentamos a Cristo. E Cristo foi um homem de dores, que sentiu o sofrimento profundamente. Sua vida foi um constante ato de entrega, de serviço e de amor até o fim. Se desejarmos segui-lo, precisamos estar dispostos a caminhar pelos mesmos caminhos que ele percorreu. E isso, muitas vezes, significa deixar para trás certas coisas. Hoje, mais do que nunca,
Precisamos de uma igreja que proclame a verdade, mesmo quando isso for desconfortável. Uma igreja que levante sua voz, não para agradar quem escuta, mas para satisfazer o Criador. Uma igreja que não tenha receio de afirmar que a felicidade não é o fim maior, e sim a santidade. Somente quando vivemos para agradar a Deus é que descobrimos a real alegria, aquela que não depende do que há ao redor, mas que surge de um relacionamento profundo com o Pai. Cristo não morreu para que tivéssemos uma existência tranquila. Ele morreu para que tivéssemos vida eterna. Essa vida começa no meio das nossas dificuldades, ao decidir carregar a cruz e seguir seus passos. Embora essa jornada seja difícil, é nela que encontramos o verdadeiro alívio para a alma. Não um alívio passageiro baseado em sentimentos, mas uma paz sólida, fundamentada na certeza de que caminhamos lado a lado com o Deus verdadeiro. Estamos realmente prontos para viver essa realidade? Um dos enganos mais perigosos e silenciosos que tem se infiltrado nas pregações atuais é a ideia de que Deus não se importa com nosso modo de viver, porque seu amor tudo cobre, tudo aceita e tudo justifica. Apesar de parecer um discurso cheio de compaixão e conforto, esse pensamento representa uma distorção que destrói a essência do arrependimento e transforma a graça numa desculpa para continuar pecando. Sob essa falsa mensagem, a santidade vira uma escolha. A obediência se torna ultrapassada e o pecado deixa de ser pecado. Transformar isso em uma fraqueza humana compreensível pode parecer uma ideia atraente. No entanto, as Escrituras não respaldam essa visão. A palavra de Deus é clara e objetiva. Não é possível amar a Deus e continuar vivendo em rebelião contra sua vontade. O problema dessa falsa ideia é que ela se inicia com uma verdade incompleta. Deus é amor. Ninguém pode negar isso, pois está escrito em 1 João 4, versículo 8. Contudo, quando esse amor é apresentado isoladamente, sem seu aspecto de santidade, justiça e sem o chamado à transformação, deixa de ser o amor bíblico e se torna uma caricatura emocional que não salva, não corrige e não transforma. Deus não é um espectador passivo diante das nossas escolhas. Ele não observa o nosso pecado com indiferença. Pelo contrário, as Escrituras ensinam que sem santidade ninguém verá ao Senhor, conforme Hebreus 12, versículo 14. Isso quer dizer que não adianta alguém repetir muitas vezes que Deus entende sua situação se não houver uma mudança verdadeira de vida. Sem isso, não existe comunhão real com Deus. Jesus não veio para nos dizer: está tudo bem, continuem como estão. A sua primeira mensagem pública foi: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, conforme Mateus 4, versículo 17. O arrependimento não é uma mera sugestão emocional. Ele representa um chamado urgente para abandonar o nosso caminho e seguir o de Deus. Para que exista um arrependimento sincero, é preciso antes haver um confronto com a verdade. A graça divina não ignora o pecado, ela o enfrenta e o destrói. O amor de Deus não é permissivo, mas redenção pura. Redimir implica resgatar da escravidão do pecado e conduzir a uma vida renovada. Quando afirmam que não importa como você vive, estão dizendo às pessoas que podem abraçar Cristo sem abandonar o mundo, que podem servir a dois senhores e serem templos do Espírito Santo sem purificar seu interior. Porém, o próprio Jesus deixou claro que ninguém pode servir a dois senhores, conforme Mateus 6, 24. O apóstolo João também foi direto ao afirmar que quem diz permanecer em Jesus deve agir como ele agiu, conforme 1 João 2, 6. Não há espaço para uma vida dupla, para uma fé sem resultados, ou para um cristianismo que não renuncia à carne.
A Bíblia é clara ao mostrar como Deus reage ao pecado persistente. Em Romanos 6,12, Paulo escreve: Então, o que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum, pois os que morreram para o pecado, como poderão continuar vivendo nele? Esta é a resposta divina para quem usa a graça como desculpa. A graça não é permissão para pecar, mas o poder para deixar o pecado para trás. É o meio pelo qual Deus transforma o pecador em santo, o perdido em salvo, o escravo em livre. Diminuir o pecado em nome do amor é uma ofensa ao sacrifício de Cristo, pois se o pecado não fosse grave, a cruz não teria sido necessária. O amor de Deus é inegociável, mas nunca foi criado para acomodar o pecado. Pelo contrário, foi pensado para vencê-lo e transformar completamente quem o recebe. Um amor que perdoa sem promover mudança é uma invenção humana, não uma verdade divina. O amor de Deus vem acompanhado da verdade, e essa verdade provoca um confronto interior. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, quando Jesus perdoa a mulher, pega em adultério, ele diz: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Esse não peques mais representa o verdadeiro significado do amor. Deus não a absolveu por mera compaixão, mas perdoou com uma orientação clara. Transforme a sua vida. O perdão não serve como desculpa para continuar do mesmo jeito. É um convite para recomeçar. Aqueles que pregam que o modo como você vive não importa, estão esvaziando o Evangelho de seu poder transformador. Estão tornando a cruz apenas um símbolo vazio. Consequentemente, estão formando seguidores sem compromisso, crentes sem transformação e discípulos sem renúncia. O resultado disso é uma igreja que aparenta santidade, mas não possui eficácia. A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, alerta exatamente sobre essa situação. Terão a aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Essa é a igreja que aceita o pecado por medo de perder membros, priorizando encher bancos em vez de fazer discípulos verdadeiros. A verdade é que o amor de Deus é tão profundo que não nos deixa como estamos. A graça não chega para permitir que permaneçamos no pecado, mas para nos tirar dele com força. Em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, está escrito que a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos, ensinando-nos a abandonar a impiedade e os desejos mundanos, para vivermos neste tempo com sobriedade, justiça e piedade. Essa mesma graça é a que salva e transforma vidas. É ela quem nos ensina a renunciar. Não existe divisão entre o amor que perdoa e o amor que exige santidade. As Escrituras estão repletas de convites ao arrependimento, advertências severas contra o pecado intencional e exortações para viver conforme o Espírito e não conforme a carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, afirma: Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Esse versículo não permite neutralidade alguma. Caminhar com Deus implica deixar para trás o caminho do mundo. Não é possível conviver em comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, aceitar práticas que sua palavra reprova. O Evangelho não é um complemento para a vida. O Evangelho é uma substituição completa do que éramos antes. No Antigo Testamento, os profetas denunciavam sem medo aqueles que viviam no pecado, mas proclamavam paz onde não havia paz, como em Jeremias capítulo 6, versículo 14. Esse mesmo espírito está presente hoje naqueles que pregam conforto sem correção, aceitação sem transformação, salvação sem senhorio. Todavia, Deus não muda.
Ele continua sendo o mesmo Deus que pediu pureza a Israel, que destruiu Sodoma, que disciplinou seu povo pela idolatria, que não aceitou a desobediência de Saul. Ele permanece o mesmo Deus que espera a santidade daqueles que afirmam segui-lo. A mentira do amor sem arrependimento tem levado muitos a crer que sentir mal pelo pecado basta. Mas o remorso emocional não equivale ao arrependimento bíblico. O verdadeiro arrependimento exige mudança real. O arrependimento envolve uma mudança profunda, um afastamento do pecado e um desgosto pelo que antes se apreciava. Em 2 de Coríntios 7, versículo 10, encontramos: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, da qual não há de se arrepender. Mas a tristeza do mundo gera morte. Essa distinção é fundamental. Deus não busca uma emoção passageira. Ele deseja uma verdadeira transformação. Essa transformação inicia com a decisão de abandonar aquilo que fere sua santidade. O perigo dessa falsidade está também na sua comodidade. É simples pregar que Deus sempre compreende, porque isso não exige confrontar quem escuta. É fácil elaborar uma mensagem de aceitação emocional, pois isso não demanda uma vida renovada. Contudo, o Evangelho jamais foi feito para ser fácil. Foi criado para ser realidade. E a verdade, por definição, separa a luz das trevas, o puro do impuro, o santo do profano. Deus não quer um relacionamento parcial contigo. Ele não aceita um coração dividido. Em Deuteronômio 6, versículo 5, está claramente afirmado: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse amor completo exclui a vida pela metade. Não é possível amar a Deus e o pecado ao mesmo tempo. Não se pode viver de forma dúbia, esperando que o amor divino desculpe tudo. O amor de Deus não justifica o pecado. Ele o condena porque deseja nos salvar das consequências eternas dele. Quando Jesus ensinava, muitas vezes usava frases como: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque compreendia que muitos ouviriam, contudo, poucos estariam dispostos a seguir as ordens. O amor de Deus não se revela apenas em palavras suaves, mas em verdades que despertam, que incomodam, que exigem uma resposta. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, declara: eu repreendo e castigo a todos os que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O amor divino corrige. O amor divino disciplina. O amor de Deus não se adapta aos seus desejos. Ele transforma para que você se adapte aos dele. A pregação sem convite ao arrependimento não é evangelho. É mera diversão espiritual. A graça sem transformação na vida é uma ilusão. A fé sem obediência é morte. Tiago, capítulo 2, versículo 17, afirma: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Uma fé que não gera obediência não é fé bíblica. É uma crença vazia, incapaz de salvar, libertar ou edificar. Deus não procura seguidores emocionais. Busca discípulos prontos para abraçar a sua cruz. Não busca aplausos, mas sim obediência. Não deseja uma vida rebuscada com versículos. Quer uma existência entregue sem reservas. O amor verdadeiro jamais deixa alguém igual. Ele confronta, purifica e eleva. E esse amor só se experimenta na verdade. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa retornar à mensagem completa do Evangelho. Não um evangelho mutilado pelo sentimentalismo, mas revestido da glória e da exigência da cruz. O amor de Deus
não está em conflito com a sua justiça. Ambos coexistem em perfeita harmonia. Romanos capítulo 2, versículo 4 declara: Ou desprezas as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade. Paciente. Ignorar que a sua bondade nos conduz ao arrependimento é um equívoco. A benevolência de Deus não serve para justificar o pecado, mas sim para nos motivar a abandoná-lo. Quem realmente conhece Cristo não pode continuar vivendo da mesma forma. Não porque se empenhe para conquistar seu amor, mas porque esse amor o transforma profundamente. O novo nascimento não é apenas simbólico, é concreto, radical e visível. Segunda carta aos Coríntios, 5:17, expressa claramente essa verdade. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nada disso será possível enquanto continuarmos a alimentar a ilusão de que Deus apenas compreende nosso modo de vida. Ele não veio para entender, veio para salvar, quebrar correntes e restaurar o que estava destruído. Para que essa restauração ocorra, é indispensável um arrependimento sincero, uma obediência firme e um amor pela verdade maior que o amor pelo conforto. Somente assim poderemos vivenciar o poder genuíno do Evangelho. Uma das distorções mais sérias que tem afetado a pregação atual é a crença de que basta pronunciar palavras para que algo se realize automaticamente, como se a fé fosse uma fórmula mágica capaz de compelir Deus a satisfazer nossos desejos. Essa ideia, repetida com aparente convicção em diversas plataformas, gerou uma teologia baseada na autossuficiência. O ensinamento espiritual, que afirma que a palavra pronunciada pelo crente possui o poder de alterar a vontade soberana do Criador, está equivocado. O verdadeiro Evangelho não ensina que o homem tem controle sobre Deus, mas que ele deve se submeter a ele. Quando a oração respeitosa é substituída por declarações vazias, nega-se a essência genuína da fé bíblica. As Escrituras mostram que a fé representa confiança na vontade divina e não uma ferramenta para forçar nossos desejos pessoais. Hebreus 11:6 revela que sem fé é impossível agradar a Deus, mas essa fé não é definida por repetição de frases, mas por obedecer mesmo sem ver resultados. Ter confiança sem sinais e seguir adiante quando não há caminhos visíveis. A fé verdadeira se expressa através da entrega, e não da manipulação. Jesus jamais ensinou que o que fosse declarado se realizaria automaticamente. Ele ensinou que a oração deve ser feita em conformidade com a vontade do Pai, conforme 1 João 5:14, e não segundo os desejos da carne. O uso inadequado de passagens como Marcos 11:23 levou muitos a acreditar que a fé funciona como uma chave capaz de abrir qualquer porta que se deseje. Neste versículo, Jesus falou que, se alguém disser a um monte para afastar-se e se lançar no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que aquilo que afirma acontecerá, isso se realizará. Porém, esse texto não pode ser separado do contexto. Jesus não estava oferecendo uma fórmula mágica. Ele estava exemplificando o poder de uma fé que está alinhada com os propósitos do coração. A fé verdadeira não surge do anseio humano, mas do Espírito. Quando aquilo que se proclama não provém do Espírito, não possui autoridade nem essência espiritual. Pode parecer convincente, provocar emoção ou atrair multidões. Contudo, não altera o céu. A verdadeira autoridade no reino não depende da repetição de uma frase, e sim do grau em que se submete à vontade do Pai. Jesus, o Filho eterno, mesmo sendo divino,
Não usou sua autoridade para impor sua vontade em Getsemane. Ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Porém, não conforme eu queira, e sim conforme tu. Isso representa o ápice da fé. Reconhecer que a vontade de Deus é superior à nossa, e mesmo diante da dor, o melhor é nos entregarmos. O que hoje é pregado como fé, frequentemente, não passa de uma máscara para a ambição humana disfarçada de espiritualidade. Em Tiago 4:3, somos confrontados com essa realidade. Vocês pedem e não recebem porque pedem com intenções erradas, para satisfazer seus prazeres. A fé que busca apenas benefícios pessoais não é fé, é cobiça. A fé que exige de Deus não é fé, é manipulação. A fé que se baseia em decretar ganhos materiais não expressa confiança, mas declara independência. Deus não executa nossos planos. Ele é o autor do único plano que importa. Nossa oração deve estar em harmonia com esse plano, e não tentar modificá-lo. O Evangelho nunca. Ele foi concebido para que o ser humano pudesse ajustá-lo aos seus anseios. Foi revelado para que a pessoa adequasse sua existência a Deus. Quando se ensina que anunciar prosperidade, saúde ou sucesso garante sua realização, está se plantando uma semente de frustração inevitável, porque nem tudo que o crente deseja será concedido. E quando isso acontece, se a fé estiver fundamentada em palavras e não na obediência, a fé se quebra. Romanos 10:17 declara que a fé nasce ao ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Não afirma que a fé surge ao repetir ou decretar. A origem da fé é a revelação divina, não a imaginação humana. Essa mentalidade de afirmações substituiu o clamor por controle, a oração por exigência, a espera pela imediaticidade. O sentido de reverência diante da majestade divina foi perdido. Os lábios se enchem de palavras vazias, enquanto o coração permanece desprovido de sua missão. Salmo 37:4 diz: Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Contudo, o verdadeiro deleite em Deus transforma o interior, purifica o querer e sincroniza o pedido. Não se trata de usar Deus para obter o que se deseja, mas de conhecê-lo tão profundamente que o que se quer coincide com o que ele deseja. Jesus não veio para ensinar decretos, mas para mostrar seu propósito. Seus seguidores não mudaram o mundo com frases repetidas, mas com vidas entregues. Foram perseguidos, presos e mortos, não por proclamarem vitória material, mas por anunciarem a verdade. Verdade sem reservas. Em Atos 4:29, diante da ameaça de perseguição, a igreja não orou pedindo conforto, mas coragem. Não proclamaram portas abertas, mas pediram para que a vontade de Deus fosse feita independentemente do preço. Essa é a fé verdadeira. Uma fé que não condiciona sua obediência ao resultado visível. Uma fé que obedece mesmo sem entender. Uma fé que persevera mesmo diante da dor. Muitos foram ensinados a confessar o que desejam como se essa confissão obrigasse o céu a responder. Mas Provérbios 19:21 diz: Muitos são os pensamentos no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá. É possível viver uma vida inteira declarando coisas e não ver resultados, se o que se declara não está no conselho eterno de Deus. O poder da palavra falada não está na frequência com que é repetida, mas na origem de onde provém. Quando Deus fala, a promessa se cumpre. Quando o homem fala fora da vontade divina,
o plano fracassa. Esse tipo de ensino também banalizou a cruz e transformou o sofrimento em algo a ser sempre evitado, quando, na verdade, o sofrimento é, desde o começo, uma parte essencial da jornada cristã. Filipenses 1:29 confirma: porque a vocês foi dado por causa de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Não se trata de buscar a dor, mas sim de compreender que muitas vezes o plano divino inclui processos difíceis que não podem ser evitados por palavras humanas. Quem entendeu isso a busca não é para alterar as circunstâncias, mas sim para ser transformado por elas. O problema dessa doutrina é que apresenta uma visão incompleta de Deus, ensinando que ele existe para servir, e não para ser servido. Ela sugere que Deus reage à voz do homem, em vez de o homem responder à voz de Deus. Essa inversão de papéis é profundamente contrária à Bíblia. Desde o começo, Deus é quem chama, guia, corrige e ordena. O crente deve escutar, obedecer, submeter-se e confiar. Em Isaías capítulo 58, versículo 89, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Essa afirmação encerra qualquer ideia de que podemos usar nossas palavras para dirigir a Deus. A oração não é um instrumento para manipular o céu. Ela é o altar onde a vontade humana morre para que a vontade divina viva. É o lugar onde os desejos se alinham, as intenções se purificam e o coração se disciplina. A fé não se mede pelo que se declara, mas pelo que se obedece. Não é possível edificar uma vida espiritual baseada em frases motivacionais disfarçadas de promessas. Qualquer promessa que não tenha fundamento na revelação bíblica é apenas um eco vazio, incapaz de sustentar a alma nos momentos difíceis. Jesus ensinou que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome será concedido. Mas essa expressão não é uma fórmula mágica, e sim uma declaração cheia de significado. Alinhar-se com Deus não significa apenas mencionar seu nome no final de uma frase. Quer dizer, fazer pedidos conforme seu caráter, sua vontade e seu propósito. Em 1 João 5,14, está claramente afirmado que essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. O foco está na vontade de Deus, não no desejo do crente. Qualquer ensino que desloque esse princípio representa uma distorção do verdadeiro evangelho. O crente maduro não declara seus próprios desejos, mas discerne a vontade divina e se submete. Ele não fala para impor a sua vontade, fala para alinhar-se com Deus. Não exige nada, rende-se ao controle divino, não decreta resultados, busca orientação. E mesmo quando a resposta não é a que esperava, seu coração permanece tranquilo, porque compreendeu que o mais importante não é conquistar o que deseja, mas ser moldado à imagem do Filho. Romanos 8:28 assegura que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Não diz que tudo será conforme seus desejos, mas que até as situações difíceis, inesperadas ou não declaradas, contribuem para o propósito divino. Essa é a certeza de quem vive pela fé. Mesmo quando a boca permanece em silêncio, a obediência fala com mais intensidade. A palavra divina não necessita de adornos atuais, nem de fórmulas humanas para produzir efeito. Sua verdade é suficiente, seu poder é eterno, sua direção é clara. O crente não precisa aprender a declarar palavras, precisa aprender a discernir e entender. Manual de frases requer um coração disposto,
porque o céu não responde à intensidade da nossa voz, mas à profundidade da nossa entrega. É dessa forma que se honra o Deus que não se deixa controlar, mas que transforma. Assim se vive uma fé que não cobra explicações, mas confia plenamente. Desta maneira, abandona-se uma mentira disfarçada de espiritualidade para acolher a verdade que liberta, corrige e salva. Uma das falsas ideias mais difundidas, admiradas e perigosas que ecoam todos os domingos em muitos púlpitos é a de que Deus não julga ninguém. Essa crença tenta acalmar as consciências enquanto enfraquece o temor divino, disfarça a omissão com compaixão e transforma a mensagem da salvação num discurso de aceitação incondicional sem verdadeira transformação. Foi construída uma imagem distorcida do caráter divino, como se fosse uma figura celestial que tolera tudo, compreende tudo e deixa passar tudo. Contudo, essa imagem não representa o Deus das Escrituras. É uma invenção humana que busca conforto em vez de confronto, alívio em vez de santificação, silêncio em vez da verdade. Desde os primeiros versos da Bíblia, Deus se revela como um juiz justo que faz distinção entre luz e trevas, entre o puro e o impuro, entre obediência e rebeldia. Não é possível ler a palavra sem encontrar em cada página a manifestação da sua santidade. A Escritura não procura esconder essa realidade. Ocultá-lo seria como gritar desde Gênesis até Apocalipse que Deus não julga e não é assim. Ele já o fez no passado, o faz agora e continuará fazendo até o final dos tempos. Romanos 14:10 revela isso com clareza absoluta, porque todos nós apresentaremos contas a Cristo, e cada um prestará contas diante de Deus. Negar essa verdade é como tentar esconder o sol com um véu de palavras suaves. Não existe misericórdia sem justiça, nem redenção sem julgamento. O Evangelho não começa com um sorriso, começa com um confronto. Jesus não veio apenas para nos consolar, veio para nos salvar da ira que virá. Em João 3:36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita crer no Filho não verá a vida, pois a ira de Deus está sobre ele. Isso não é uma metáfora, é um alerta direto que ecoa do coração de Deus. Lembrando que o amor divino não elimina a justiça, mas a complementa. O julgamento de Deus não é um capricho, é uma manifestação inevitável de seu caráter. Por ser santo, ele não pode ignorar o pecado. Por ser justo, não pode aprovar o mal. Por ser luz, não pode se misturar com as trevas. O Salmo 9:8 declara enfaticamente: ele julgará o mundo com justiça e aos povos com retidão. Esse julgamento não é uma ameaça vazia, nem um símbolo decorativo, mas uma realidade eterna e espiritual que nenhuma mensagem pode contradizer. O mundo atual pode mitigar certas ideias sem abrir mão da verdade essencial. Aqueles que afirmam que Deus não realiza julgamento o fazem sob a aparência do amor. Alegam que falar sobre julgamento afasta as pessoas, que mencionar o castigo eterno não é aceitável para a sensibilidade dos tempos modernos. Dizem que alertar sobre o inferno não combina com o século XXI. No entanto, a mensagem de Jesus foi exatamente um chamado urgente para o arrependimento, pois o julgamento está próximo. Em Lucas 13:3, ele declara sem hesitar: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E repete essa advertência, como se soubesse que o coração humano tenderia a ignorá-la. Se Jesus, pleno de graça e verdade, não teve receio de falar sobre julgamento,
Como é possível que muitos atualmente o ocultem como se fosse uma interpretação equivocada? O julgamento de Deus não é um tema secundário. É o momento em que se revela a grandeza de sua misericórdia. Somente quem entende a profundidade da culpa pode compreender o verdadeiro valor do perdão. Se o julgamento for descartado, a cruz perde seu poder. Sem condenação, não há necessidade de redenção. Se Deus não julga, então a morte de Cristo não teria sentido. Hebreus 9:27 estabelece um princípio firme e inquestionável. Foi determinado para os homens morrerem uma única vez e, depois disso, enfrentar o julgamento. Este julgamento não é simbólico, nem uma avaliação emocional, nem um ritual figurado. Trata-se de uma realidade espiritual que aguarda cada pessoa sem exceção, sem atraso e sem engano. Existem aqueles que confundem a paciência de Deus com permissividade, mas a verdade permanece inalterada. Com indulgência, mas a paciência divina não é sinal de fraqueza, é uma chance de salvação. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, revela essa verdade claramente. O Senhor não adia sua promessa como alguns pensam que demora. Na verdade, Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A paciência não elimina o juízo, apenas o adia com um propósito definido, mas ele virá. E quando chegar, nenhuma justificativa emocional, nenhuma desculpa doutrinária, nenhuma expressão moderna poderá evitá-lo. Será justo, será definitivo, será eterno. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus executa seu julgamento, não como uma reação impulsiva, mas como uma resposta justa à desobediência constante. O dilúvio nos dias de Noé, o fogo em Sodoma e Gomorra, as pragas no Egito, a destruição de Jerusalém. Cada evento foi precedido por advertências, convites ao arrependimento, oportunidades de corrigir o caminho. Porém, o juízo chegou não porque Deus falhou, mas porque os homens rejeitaram sua graça. E assim acontecerá nos tempos futuros. O Apocalipse capítulo 12, versículo 13, apresenta uma cena ainda por se cumprir. Vi todos os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, sendo julgados conforme suas obras. Negar essa realidade não a anula. Ignorá-la não a desfaz. Silenciá-la não a enfraquece. Deus julgará não por ser severo, mas por ser justo. Julgará não por desejar destruir, mas por querer purificar. Julgará não por faltar algo, mas porque é necessário. O amor não é simplesmente um sentimento cego. Trata-se de um amor que salva, porém também corrige. Um amor que restaura, contudo, ao mesmo tempo, disciplina. Um amor que acolhe, mas que da mesma forma espera uma resposta. Um evangelho sem julgamento é um evangelho sem cruz, pois a cruz é o ponto onde o amor e o juízo de Deus se encontram, onde a santidade divina exigiu justiça e o Filho a satisfez com seu sangue. Em Romanos 3, versículo 25, somos lembrados de que Deus apresentou Cristo como propiciação para revelar sua justiça. Esse ato não foi apenas de compaixão, mas uma prova de que o pecado não fica impune. O preço foi quitado, não ignorado ou esquecido, foi pago com sangue. Se o juízo não existisse, o sacrifício de Jesus perderia o sentido. Quem crê não deve temer ao juízo se estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, porém, deve viver ciente de que sua vida será avaliada. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10,
declara com seriedade que é necessário que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que fez enquanto esteve no corpo, seja bom ou mal. Não se trata de viver aterrorizado, mas em reverência. Não é um estado de angústia, e sim de responsabilidade espiritual. O temor de Deus não paralisa. Ele purifica, não oprime, orienta. Não esmagar, guia. Muitos alteraram a mensagem em função da conveniência. Preferiram construir comunidades confortáveis ao invés de congregações santas. Trocaram o fogo do altar por comodidade. Pela indiferença do aplauso morno, trocaram a palavra viva por discursos agradáveis. Contudo, chegará um dia em que nenhuma agenda humana terá valor. Somente a verdade dominará. Somente a obediência receberá recompensa e somente o que foi construído sobre a rocha resistirá. Essa rocha é Cristo, que não é apenas Salvador, mas também juiz. Não se pode continuar ignorando a gravidade eterna do julgamento que virá. Não se deve pregar um Deus parcial, limitado ou domesticado. A Igreja não foi chamada para suavizar o caráter de Deus, mas para proclamar sua totalidade. Ela não foi enviada para entreter, e sim para preparar. Não foi ungida para silenciar, mas para anunciar. O anúncio precisa voltar a arder no coração das pessoas. A urgência tem de retornar, e o temor reverente precisa ser restaurado. Somente quando o juízo é pregado, o Espírito busca redenção. Quando a culpa é reconhecida, a cruz se torna abrigo seguro. Ao compreender a eternidade, a vida ganha propósito. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, não porque desejasse condenar, mas porque queria salvar. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele adverte: não temam aqueles que tiram a vida do corpo, pois a alma não podem matar. Temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esta advertência não admite interpretação emocional. É uma afirmativa clara de que o julgamento é real. O inferno não é uma metáfora. E o destino eterno depende de como respondemos ao chamado divino. É urgente voltar a pregar esta mensagem. O julgamento não significa retornar ao medo, e sim voltar à verdade. Não se trata de causar pânico, e sim de restaurar a capacidade de discernir. Discernir não quer dizer gerar culpa, mas sim despertar a consciência. Somente uma igreja consciente do juízo pregara com fervor intenso. Apenas uma igreja que mantém viva a lembrança do tribunal viverá com pureza exemplar. Somente uma igreja que jamais esqueceu do inferno se empenhara em conduzir almas ao céu. Chegou o momento de que a mensagem completa volte a ser anunciada. Não uma versão abreviada segundo preferências pessoais, mas sim algo sustentado pela verdade absoluta. O Deus que julga é justamente o mesmo que salva. Aquele que corrige é o exato que acolhe com amor. O Senhor que exige é o mesmo que generosamente concede. Entretanto, ele não pode ser resumido a uma versão cômoda. Sua natureza não se ajusta ao consenso dos homens. Sua palavra permanece imutável diante das mudanças culturais. Seu juízo não estará sujeito a negociações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E perante ele, todo joelho se dobrara. Um dos equívocos mais frequentes ditos, com certeza, em muitos púlpitos, é a ideia de que o sofrimento sempre resulta diretamente do pecado. Com convicção se afirma que ao enfrentar enfermidade, crise financeira ou perda dolorosa, alguém falhou diante de Deus. Porém, esta não é uma doutrina verdadeira do Evangelho. Trata-se de uma distorção perigosa que prejudica a fé e compromete o caráter do Pai.
O sofrimento nem sempre é punição. Em muitas situações, constitui um processo de amadurecimento, uma manifestação de graça e uma etapa essencial para a evolução espiritual. A Escrita está repleta de servos fiéis que passaram por sofrimentos profundos, mesmo sem terem pecado. Jó é o exemplo mais nítido. Homem justo e temente a Deus, afastado do mal. Porém, perdeu tudo em apenas um dia devido ao sofrimento. Deus testemunhou sua integridade, mas ainda assim, seus amigos o acusaram falsamente de esconder algum erro, repetindo o mesmo engano que muitos acreditam até hoje. No entanto, ao final, Deus repreendeu esses homens por não falarem a verdade. O sofrimento de Jó não foi uma punição, mas sim um palco para revelar a fidelidade, a soberania e a glória divina. Jesus também enfrentou uma dor intensa. Foi desprezado, açoitado, traído e crucificado, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Isaías capítulo 53, versículo 5. O descreve como um homem de dores, experimentado em sofrimento, e afirma que por suas feridas fomos curados. Se o sofrimento fosse sempre um sinal de pecado, como explicaríamos a vida do Salvador? O sofrimento nem sempre resulta de equívocos. Às vezes, é o caminho que Deus escolhe para moldar nosso caráter, purificar nossa alma e nos aproximar dele. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, aprendemos que devemos nos gloriar nas tribulações, pois elas produzem paciência, a paciência a prova, e a prova a esperança. Essa sequência revela o propósito divino por trás da dor. Não é uma cadeia de castigos, mas uma forja espiritual. A prova não destrói o justo, mas o molda. Não o rejeita, mas o purifica. Não o afasta, mas o aproxima de Deus. Aceitar essa realidade nos traz verdadeira liberdade e fortalece a fé diante dos desafios. O equívoco nos leva a acreditar que Deus está presente mesmo quando tudo parece sombrio. Seu amor não desaparece diante das dificuldades, e sua fidelidade não depende das situações que enfrentamos. Ele continua sendo Deus, tanto no pico da montanha quanto na profundidade do vale. E quando a dor nos atinge, nem sempre é porque falhamos, mas porque Ele deseja nos tornar mais semelhantes ao seu Filho. Uma das ilusões mais sutis que tem enganado a igreja moderna é a ideia de que participar do templo uma vez por semana basta para manter uma ligação viva com Deus. Promoveu-se uma fé domesticada, reduzida ao simples ato de ocupar uma cadeira durante 1 hora aos domingos, como se a comunhão com o Pai dependesse de um hábito religioso e não de uma entrega diária. Essa visão esvaziou o compromisso cristão de sua força, gerou crentes apáticos e enfraqueceu o testemunho do Evangelho no cotidiano. Contudo, Deus não procura frequentadores fiéis dos cultos, mas adoradores que se entreguem em espírito e verdade. A mensagem de Cristo nunca foi um convite para apenas participar do culto dominical, mas um chamado radical ao discipulado. Quando Jesus dizia "siga-me", não falava de ser um acompanhante em horários marcados, mas de uma entrega completa. Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz com clareza que quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e venha após mim. A palavra diariamente derruba toda a ideia de fé parada. Não existe comunhão verdadeira com Deus se a vida for vivida em pedaços isolados. Ele não se limita a momentos específicos. A rotina pode aprisionar e a entrega sincera é essencial. Restringir a fé apenas ao templo é esquecer que o Espírito Santo não foi derramado para permanecer entre 4 paredes, mas para habitar nos corações.
Conforme diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, devemos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, concedido por Deus. O templo, portanto, não é mais um lugar físico, mas uma vida dedicada. Viver como se a presença de Deus existisse somente aos domingos representa uma negação clara da sua onipresença. Ir à igreja não significa simplesmente frequentar um edifício, mas sim ser a igreja de fato. Jesus não morreu para instituir reuniões semanais. Ele veio para restaurar a comunhão contínua entre Deus e a humanidade. Quem limita sua espiritualidade a um só dia vivencia uma fé frágil, facilmente abalada pela dúvida, pelo pecado ou pelas pressões do mundo. Aquele que anda com Deus apenas dentro do templo carece de raízes firmes e, quando estas são superficiais, o crescimento é ilusório. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 21, é mostrado que a pessoa que aceita a palavra com alegria, mas não tem raiz, cai diante da adversidade. Essa é a realidade de muitos que dependem do ambiente do domingo. Porém, não criaram um altar interior. Deus não busca ritos apenas simbólicos, mas transformação verdadeira. Ele deseja mais do que canções entoadas, quer corações rendidos, mais do que preencher um espaço físico, quer que entreguemos tudo de nós. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo exorta: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este sacrifício não conhece hora nem lugar, tampouco aplausos. Ele pede obediência contínua, fidelidade discreta e devoção constante. Reduzir a fé ao domingo é como tentar alimentar o corpo apenas uma vez na semana. Isso não é suficiente, não se mantém firme, enfraquece com o tempo. Uma fé que deixa de ser nutrida diariamente vira uma rotina vazia. E uma rotina sem paixão transforma-se numa religião sem alma. Cristo veio para acender uma chama que nunca se apaga, não uma vela que só se ilumina uma vez por semana. Existe algo ainda mais perigoso que uma mentira dita uma única vez. É a mentira repetida tantas vezes que ninguém mais a reconhece como tal. Não porque tenha se tornado verdade, mas porque conseguiu entorpecer o discernimento. Quando o erro veste-se de compaixão, fé, liberdade ou amor, ele consegue se infiltrar sem resistência. O mais preocupante não é que mentiras sejam proferidas em um púlpito, mas sim que o povo de Deus deixou de avaliá-las à luz da palavra. Nesse momento, a verdade perde sua força, a igreja perde sua voz e o evangelho perde seu brilho. A maior tragédia não está em pregar uma doutrina equivocada, mas em ouvi-la sem questionar, aceitá-la sem contestar e repeti-la sem acreditar. O problema não é só o que se diz, mas também o que se deixa de dizer. Trata-se da omissão da correção, do silêncio diante da heresia e da passividade diante da adulteração da mensagem. Pablo não apenas repreendia o erro, mas também censurava aqueles que o aceitavam. Em Gálatas, capítulo 16, versículo 9, ele foi enfático. Mesmo que um anjo do céu anunciasse um evangelho diferente, seja anátema. Não há espaço para adaptações convenientes ou versões enfraquecidas. Hoje, mais do que nunca, é urgente uma geração que ame a verdade acima da aceitação, que tema a Deus mais do que rejeições, que prefira o confronto que gera vida em lugar do conforto que adormece. Precisamos de vozes firmes que não hesitem em expressar o que arde no coração de Deus, mesmo que isso signifique ir contra a corrente religiosa. O verdadeiro perigo não está no mundo exterior.
mas nas igrejas que já não refletem a cruz, nos altares onde não se proclama arrependimento, nos líderes que escolhem mais entreter do que edificar. Contudo, a esperança sempre há, porque Deus jamais fica sem um remanescente fiel. Ele sempre reservou para si aqueles que não se dobram diante do erro, que não vendem sua mensagem por aplausos, que preferem perder fama a perder a presença divina. São esses homens e mulheres que irão marcar esta geração, não com escândalos, mas com integridade, não com gritos vazios, mas com convicção profunda, não com eventos grandiosos, mas com vidas completamente dedicadas. A única maneira de vencer as mentiras que são proclamadas a cada domingo é retornar à Escritura, não como um mero recurso teológico, mas como uma espada viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12, revela essa verdade de forma clara. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de penetrar mais profundamente do que qualquer espada com duas lâminas. Ela não fere para causar dor, mas para curar. Não expõe para envergonhar, mas para libertar. Contudo, só produz efeito quando é lida com reverência, proclamada com fidelidade e vivida com coragem. Não existe outra proteção, outro padrão ou mensagem que se compare a ela. Deus não procura igrejas apenas para falarem bem, mas aquelas que falem a verdade. Não busca pastores conhecidos, e sim profetas obedientes. Não quer templos cheios apenas, mas corações rendidos. Esse chamado não é exclusivo de poucos, mas de todos que foram alcançados pela graça. Quem recebeu a verdade tem a missão de guardá-la, praticá-la e anunciá-la. Hoje, o desafio não é apenas identificar as mentiras pregadas, mas levantar-se como portadores da verdade que as desarma. Isso não significa lutar contra pessoas, mas resistir ao engano espiritual que tenta adormecer o povo de Deus. O objetivo não é estar certo, mas ser instrumento de restauração. Somente quando a verdade volta a ocupar o centro, a glória de Deus desce com poder. A mentira pode ter sido repetida muitas vezes, mas a verdade permanece inalterada. Continua sendo tão poderosa, santa e essencial como sempre foi. E permanece à espera de alguém que a proclame sem medo, sem concessões e sem amarras. Você está disposto a ser essa voz? Pois o que o mundo necessita não é de uma igreja que o imite, mas de uma igreja que mantenha a fidelidade à verdade. Agite-se e sinta que essa igreja começa com você neste exato momento, aqui e agora, sem justificativas ou disfarces, apenas verdade pura. Somente Cristo, somente Sua palavra guia nossos passos. Deixe para trás tudo o que impede sua sinceridade, pois é nesse encontro autêntico que a transformação acontece. Venha assim, de coração aberto, pronto para viver uma experiência real e profunda que renova a fé e fortalece o espírito. A música que acompanha esse chamado ecoa dentro de cada um, convidando a uma união verdadeira e sem artifícios.